Bom dia, paz de Cristo a todos. Espero que todos estejam bem. Esses são os meus sentimentos aí, o meu desejo a todos. Nós estamos nessa manhã iniciando essa live com a Escola Bíblica Dominical. O nosso desejo é que nós estivéssemos juntos, congregando, estivéssemos juntos participando, mas bem sabemos que, infelizmente, devido a todas essas circunstâncias, não é possível. E por isso nós estamos aqui, nessa live. Nós vamos passar esse vídeo para o nosso canal do YouTube também, tá bom? É que não tivemos um problema técnico, não conseguimos fazer direto por lá, mas em breve esse vídeo vai estar por lá também, tá joia? Nossa escola dominical, hoje é a lição número 13, é a última lição do trimestre, tá bom? É 29 de março de 2020, lição número 13, Relacionamentos do Cristão, Deus e a Família, né? Antes de nós iniciarmos a lição, eu gostaria de fazer uma breve oração contigo, tá joia? Onde você estiver, se você puder fechar os seus olhos e ore comigo nesta manhã. Meu Deus e meu Pai, neste momento nós queremos entronizar a Tua presença. Nós queremos te pedir, ó Espírito Santo, que Tu venha entrar em nosso coração, em nossa mente, para que possamos nesta manhã aprender um pouco mais da Tua Palavra. Que a Tua Palavra, que aqui vamos dissertar sobre ela, possa entrar nos nossos corações, fazer morada, se fixar e que verdadeiramente nós possamos aprender um pouco mais de Ti, um pouco mais de manejar a Tua espada, um pouco mais de conhecimento. A Tua Palavra diz que aquele que quer sabedoria, peça a Ti que Tu o dá. Então nessa manhã nós pedimos, abre o nosso entendimento para que possamos ser mais sábios na Tua Palavra. Que os relacionamentos familiares, como a Tua Palavra tem ensinado, como essa lição tem nos ensinado, seja forte e que nós possamos sair desta lição fortalecidos nesses conhecimentos. Pai, eu te agradeço pelos irmãos que estão nos assistindo, eu te agradeço pela minha família, eu te agradeço por todos os envolvidos, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, abençoa a nossa congregação, Recreio São Jorge 1, e que verdadeiramente Tu possa abençoar a toda a nossa nação e a todo este mundo ao qual vivemos. Em nome de Jesus nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Irmãos, sejam bem-vindos, novamente falando aos irmãos aqui, mas nós estamos aqui na lição, a nossa lição é a Betel, não sei se você está conseguindo ver aí, né? Família natural segundo os valores e princípios cristãos. Nós estudamos esse trimestre. E nós hoje estamos vamos falar um pouco sobre a lição de número 13. Lição de número 13, não sei se você está conseguindo ver aí, tá bom? Relacionamentos cristãos, Deus e a família. Nós temos algumas liturgias que nós seguimos, eu gostaria de manter esse padrão aqui, tá bom? O textual ele se encontra em Mateus capítulo 10, verso 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Né? A verdade aplicada é importante que o discípulo de Cristo saiba discernir as diferenças de relacionamentos, priorizando o relacionamento com Deus. Uma outra coisa que eu quero falar para os irmãos é os objetivos da lição de hoje. O que nós vamos aprender, qual é a direção que nós vamos tomar dentro dessa lição, tá bom? O primeiro objetivo é explicar os níveis de relacionamentos de Jesus. Irmãos, queremos entender que Jesus, ele lidou com pai e mãe, lidou com irmãos, lidou com outro tipo de pessoas, né? Os seus discípulos, pessoas que o seguiam, os sacerdotes e toda a relação. Então, Jesus ele teve um relacionamento com todo mundo. Ele soube se relacionar, né? Nós temos que aprender sobre isso. Mostrar alguns aspectos da vida cristã em sua relação com a família. Irmãos, nós como cristãos temos que ter um relacionamento familiar cristão. Nós precisamos entender, e uma coisa vai ficar claro para nós aqui. O mundo tem um padrão família, o mundo tem um padrão de relacionamento. Mas nós, como cristãos, temos que entender que o nosso relacionamento tem que ser com base na palavra de Deus. Nós não podemos usar o nosso relacionamento com base em padrões que o mundo estipula. Em padrões em que algumas novelas, infelizmente, estipulam. Não, o nosso padrão de relacionamento familiar tem que ser com base nos ensinamentos de Cristo para nós, tá bom? Enfatizar a relevância do relacionamento com Deus. Irmãos, isso é de suma importância.
O nosso relacionamento com Deus, a relação que nós temos com Deus, a forma como nos relacionamos com Deus, isso é importantíssimo, importantíssimo. E nós temos que entender. Eu queria aproveitar esse momento para perguntar para você, nós temos 3 pessoas aí na nossa live, se o áudio tá bom. Como eu tô só aqui, eu não tenho ninguém para me assessorar nesse momento, se o áudio tá bom, só dá um ok para mim aí, manda aqui, tô te ouvindo, tá bem? Por gentileza, só para eu saber se tá tudo ok, se nós estamos no mesmo patamar, por gentileza, tá bom? Eu vou continuar aqui. Os textos de referência que a lição nos indica é Lucas 2, capítulo 50, Lucas 2, versículo 51, Lucas 12, capítulo 50, versículo 52 e Lucas 14, versículo 26. Mas nós não vamos fazer essa leitura para não ficar muito estendido a nossa lição, tá bom? Nós vamos direto ao tema que se trata, nós voltando aqui a falar aos irmãos, o tema de hoje, lição de número 13, 29 de março de 2020, relacionamentos do cristão, Deus e família. Tá bom? A introdução. Encerrando esse trimestre, o presente lição impõe uma importância reflexão sobre a necessidade dos discípulos de Cristo discernirem sobre 2 relevantes relacionamentos, com Deus e com a família. E nós estamos falando aqui muito claramente, irmãos. Nós precisamos entender, o nosso relacionamento tem que ser um relacionamento cristão, e o relacionamento cristão está intimamente ligado com o ensino da palavra. Então nós temos que entender que Cristo nos ensinou um formato, uma forma de nos relacionarmos, e nós temos que seguir esse padrão. É um padrão que nós deveríamos seguir. E eu preciso que você entenda isso. Tá bom? Jesus ele nos ensinou isso em vários níveis de relacionamento, que é o que a gente leu nos objetivos da lição. Diferentes níveis de relacionamento. Jesus, durante seu ministério terreno, vivenciou diferentes níveis de relacionamento, deixando exemplos e instruções aos seus discípulos sobre tão relevantes aspectos da natureza humana nesta terra e aspectos relacional. Jesus e sua família terrena. Irmãos, Deus ele fez questão. E eu percebo isso, eu faço uma leitura muito clara, que Deus fez questão de colocar Jesus dentro de uma família que estava se iniciando, né? José e Maria estavam noivos, eles iam se casar, eles não haviam se casado ainda, mas eles iam se casar, já estavam preparados para casar. De repente, o anjo apareceu a Maria e diz: ó, Maria, o que tem no seu ventre é do Espírito Santo. E Maria ficou preocupada porque ela era noiva, o seu futuro esposo estava por perto. Ele falou: mas como que eu vou ficar grávida? Obviamente que ela se sentiu honrada por ser prestigiada por Deus nesse momento. Mas Deus ele teve um tratamento específico com José. Porque o anjo foi até José e disse: José, e conta-nos a história, irmãos, se nós lemos a passagem, quando José soube que Maria estava grávida, imediatamente José preparou uma possibilidade de ir embora. José preparou uma possibilidade de fugir, de não ficar mais com Maria. Então José pensou, ela está grávida, eu ia casar com ela, achei que ela fosse moça, fosse virgem, e não é, então eu vou embora, não vou ficar com essa esposa. Irmãos, e nós notamos um fator importante, eu acho que isso é muito relevante na história, é que José, ao discorrer sobre esse ponto, nós percebemos que José, ele ia sair devagarzinho. Ele não ia expor Maria, ele não ia se escandalizar com Maria, ele não ia chegar na casa do pai, da mãe de Maria, gritar, dizendo: olha, essa moça não é virgem. Ele não fez nada disso, ele ia sair sorrateiramente, ele ia sair devagarzinho, para que ninguém o soubesse, para que ela não sofresse um mal-estar. Né? Porque nós sabemos que a relação na época era essa, a relação era de fato essa, a mulher virgem tinha um valor importantíssimo, como hoje deveria nos ter também, mas não é o nosso foco da lição. Mas o anjo imediatamente apareceu a ele dizendo assim: José, não afaste essa mulher, porque o que tem nela é o Espírito Santo de Deus, foi Deus quem concebeu a ela. Então José entendeu que naquele momento a Maria não havia perdido a virgindade, mas Deus havia colocado o Espírito Santo nela. E aí José permaneceu com ela, casou-se com ela. Então nós percebemos que a relação de Jesus e sua família era importante.
Deus colocou Jesus em uma família onde havia um pai e onde havia uma mãe, porque a preocupação de Deus também era manter uma estrutura familiar. A preocupação de Deus, irmãos, também era fazer com que Jesus fosse criado dentro de uma estrutura de família. E o que é estrutura família? O que de fato a Bíblia me ensina? Um homem e uma mulher criando seus filhos. Essa é uma estrutura família e eu vejo Deus se preocupar com isso colocando Jesus ali. Né? Deus precisou de uma mulher com o seu útero, precisou de um homem, um esposo para cuidar dele, para ter. Então Jesus nasceu. Ele tinha a figura da mãe Maria, ele tinha a figura de José, o pai, e aí a gente está falando do pai terreno, o pai que o criou, o pai que administrou a vida dele, o pai que ensinou uma profissão, o pai que verdadeiramente zelou por ele. Então Jesus ele teve uma estrutura familiar, ele viveu uma vida estruturada, familiarmente falando. E me traz aqui a memória, irmãos, me traz aqui a lembrança de que alguns psicólogos, quando ensinam e falam que a criança, ele tem justamente esse fator. A criança, quando ela está em desenvolvimento intelectual, ela começa dentro da sua casa a observar que ela tem um pai, que ela tem uma mãe, ela começa a entender qual é a relação entre eles dois, ela começa a perceber quem é que tem autoridade, quem é que manda, ela começa a perceber coisas ali. E não adianta, irmãos, nós falarmos, ela tem uma percepção, a percepção sensorial de ver o movimento, de ver como as coisas interagem dentro da casa dela, isso entra na mente da criança. A criança absorve isso. E eu percebo dentro desta lição, eu percebo no ensinamento de Deus, quando olho Maria e José, é que Deus pegou um casal que estava em início de casamento, mas que tinha um discernimento, eram pessoas de bem, eram pessoas... E eu olho José e eu quero enfatizar, José era um homem de Deus sim, porque José pensou em Maria. Apesar de ela estar grávida, ele querer ir embora por ela já estar grávida, ele não quis em nenhum momento expor Maria. Ele se preocupou em poldar ela, ou cuidar dela, de solteiro. Ele ia sair escondido, mas o anjo não deixou, ele acabou ficando. Então Deus entendeu que era um homem de bem. Se fosse qualquer um de nós, irmãos, talvez eu, você, que estivéssemos namorando ou noivando com alguém e a moça aparecesse grávida, pode ser que a gente gritasse ao mundo, queresse expor a pessoa, né? Mas José não o fez assim. Então Deus percebeu que seria uma família boa para Jesus, né? E nós vemos ao longo da história, José e Maria tiveram um papel relevantíssimo na vida de Jesus, né? Eles cresceram. E não só isso, algumas religiões pregam que Maria não teve mais filho. Maria só teve Jesus só. E manteve-se virgem depois do nascimento de Jesus, da concepção de Jesus. Irmãos, a Bíblia me relata e me mostra claramente que Jesus teve irmãos e irmãs. Né? Maria não se concebeu virgem até porque ele era casada com José e com certeza depois do nascimento de Jesus eles vieram a ter atos conjugais como marido e mulher, né? Algumas religiões pregam que ela se manteve e aí foi tipo um concílio, não, Maria era virgem, Maria não era virgem. Irmãos, eu acho que esse não é o fim, esse não é o princípio de nada para nós. O princípio para nós é que Jesus nasceu dentro de uma família, essa família foi uma família que o educou, que o fez crescer, e é importante que dentro dessa família, na relação, Jesus tinha um pai, Jesus tinha uma mãe e tinha seus irmãos, para completar uma relação familiar toda. Então Jesus viveu nessa relação familiar toda. Jesus teve toda essa relação familiar. E isso é importante. Então quando a gente olha Jesus e a sua família, nós percebemos que Jesus estava com o pai, com a mãe e com seus filhos, né? Com seus irmãos, né? Nesse caso. Então ele cresceu. E a gente tem que entender, irmãos, que Jesus ele foi bebê, Jesus foi criança, Jesus foi adolescente, Jesus foi jovem, até se tornar um homem maduro. Até se tornar o princípio do seu ministério, que é o que todos nós conhecemos, quando ele começou lá em Cana da Galileia, iniciar o seu evangelho ali. Então, verdadeiramente, Jesus viveu uma relação familiar. Obviamente, irmãos, que nós fomos notar na Escritura, nós não percebemos detalhes. A Bíblia não nos conta a vida cotidiana de Jesus. A Bíblia não nos conta detalhes, porque entendo eu que não é importante. O importante é o que aconteceu de um determinado ponto para frente. A Bíblia só me relata que ele viveu uma vida sim, uma vida em família. Um pai, uma mãe, irmãos, isso é importante.
Jesus viveu isso, ele viveu essa forma. E nós sabemos que os judeus, eles têm algumas regras. Quando o menino completa 12 anos, ele vai, faz lá, né, se prepara. Com 12 anos ele está preparado, conhece toda a Torá, já leu a Torá, ele sabe todas as leis. E Jesus, como um judeu, ele seguiu o rito, ele não tinha nada diferente do que um judeu tem. Então, de verdade, as coisas aconteceram normalmente. E como a gente já disse aqui, a Bíblia não nos dá detalhe do cotidiano da vida de Jesus. Como ele viveu, se ele brincou, se ele correu, se ele comeu doce, se ele brigou com os irmãos, se os irmãos puxaram o cabelo dele. Não dá esse nível de detalhe, não dá. Mas nós sabemos, irmãos, que Jesus veio como homem na terra e ele passou por todas as suas etapas. Ele foi bebê, foi criança, foi adolescente, foi jovem. Irmãos, Jesus passou por tudo isso. O fato aqui, e não nos deixa esquecer, qual é a regra dos judeus, o ensinamento dos judeus é muito forte. O respeito ao pai e à mãe era muito forte, né? O respeito entre eles era muito forte. Então o pai e a mãe, eles tinham um respeito, uma autonomia muito grande. E o que nos traz a reflexão aqui à memória, irmãos, é que a gente tem que tomar um grande cuidado. Um grande cuidado, porque hoje em dia, filhos não respeitam pai não respeitam filho, e há-se uma disturpou essa relação. E é isso que o inimigo quer, que nós não vivemos uma relação saudável, mas uma relação conturbada, né? A Bíblia me mostra claramente nos mandamentos, honrar o pai e a mãe para que meus dias sejam prolongados. Irmãos, a Bíblia não diz nada com o filho em relação ao pai. A Bíblia só diz assim, pais, não irei os vossos filhos. Mas quando a gente olha isso, pais, não irei os vossos filhos, o que a Bíblia está dizendo? Se seu filho obedece a você, se seu filho verdadeiramente está debaixo do seu jugo, está debaixo da sua autoridade, você não pode irritá-lo. Agora, se seu filho não está seguindo o padrão que você determinou, você tem que cobrar, você tem que continuar cobrando. A autoridade da tua casa, meu irmão, minha irmã, é você. Você é a autoridade aí. Os nossos filhos hoje às vezes não querem falar, às vezes são rebeldes, eles são assim, irmãos. Nós temos que compreender isso em amor. Nós temos que compreender isso em amor, tá bom? Nós não podemos fazer um jugo pesado. Outra coisa que nós temos que entender, irmãos, as gerações são outra. A minha geração era de um jeito, a geração de alguns irmãos mais velhos era de um jeito. Essa geração ela tem uma outra cabeça. O que a gente não pode perder, irmãos, é o equilíbrio, o bom senso. A Bíblia é a nossa direção. É sobre ela que nós devemos verdadeiramente galgar o nosso andamento familiar. Se não for debaixo disso aqui, irmãos, não dá certo. Se nós tentarmos secularmente, não dá certo. Mas se nós colocarmos a oração e a Bíblia como foco, irmãos, vai dar certo. Pais, mães, não percam a vossa autoridade sobre os vossos filhos. Eu tenho dito isso com muita frequência. Irmãos, nós amamos os nossos filhos, mas temos que cobrar deles respeito. Você não tem que cobrar amor do seu filho, você tem que cobrar respeito, ele tem que te respeitar. Pai, mãe, filho não pode levantar a voz para você. Filho não pode levantar... Irmãos, nós erramos, nós como pais também erramos, nós temos que reconhecer os nossos erros. Quando você, pai, quando você, mãe, errar, reconheça o seu erro, reconheça, errei, filho, realmente eu errei. Agora, o que você não pode é dar a ele o subsídio de ele falar mais alto que você, dele gritar com você, dele até em alguns casos, irmãos, agir com violência contra você. Pai e mãe, a autoridade constituída na terra é você. Filhos, respeitem toda a autoridade constituídas porque foram constituídas por Deus. Se você tem um pai, se você tem uma mãe, respeite. Alguns de vocês é criado por vô, por avó, por tio, respeitem, porque essa é a autoridade constituída sobre a tua vida. Entenda isso. Deus constituiu a autoridade. Se Ele constituiu e eu respeito, Deus me honrará. Se Deus constituiu e eu não estou respeitando, Deus não vai me honrar. Minha vida não vai para frente, a minha vida não vai acontecer, porque eu estou desonrando aquilo que Deus colocou como autoridade. Entenda isso. Jesus entendeu isso. Ele era Deus, Ele era soberano, Ele era poderoso, Ele abdicou da glória dele, desceu na terra como homem, viveu como família e obedeceu pai e mãe. Ele seguiu tudo aquilo que o rito dizia que ele tinha que seguir. E ele seguiu, ele esteve verdadeiramente assim.
Amém? Relacionamento de Jesus com Maria e José. É preciso enfatizar, e aqui eu estou lendo a revista, tá, irmãos? É preciso enfatizar o cuidado e a dedicação de Maria e José com Jesus. A circuncisão, a apresentação ao Senhor no templo, a ida ao Egito e o retorno, a formação de uma profissão, instrução religiosa, entre outros. Um verdadeiro exemplo para os pais de hoje. Outro destaque é a sujeição de Jesus aos seus pais, que é o que a gente estava dizendo há pouco. Enquanto não tinham chegado o tempo de iniciar o seu ministério, um verdadeiro exemplo para os filhos. Mesmo na cruz, sofrendo terríveis dores, Jesus não ignorou sua mãe, mas providenciou para que fosse amparada. Evidentemente, após o início do seu ministério, a prioridade de Jesus passou a ser o cumprimento do plano divino da salvação, e o que nem sempre foi compreendido por sua família. De fato, voltando aqui ao início daquilo que a gente leu, Jesus estava respeitando Maria e José como pais terrenos. Ele tinha esse respeito. O respeito era importante e ele mantinha esse respeito. Porém, irmãos, a gente tem que colocar interessante. O pai e a mãe de Jesus, eles levaram Jesus para a circuncisão, porque na época dos judeus eles circuncisavam, eles levaram Jesus para apresentar, e aqui eu quero fazer um fato para aqueles que me ouvem. Nós cristãos entendemos esta palavra como verdadeira, né? Jesus, ele não foi batizado, não chegou lá na igreja e batizou, porque nós não entendemos assim. Nós entendemos que batismo é consciência. Batiza quando tem consciência. Não, nesse momento eu tenho consciência, eu quero fazer parte disso aqui. Eu entendo o que é o batismo e eu quero isso aqui para a minha vida, né? Uma criança não tem essa condição. E nós vemos que Jesus ensinou que ele era apresentado no templo, o que aconteceu. Então nós não batizamos, mas apresentamos as nossas crianças a Deus num culto de oração. Fazemos uma oração por ela apresentando a Deus, tá bom? E Jesus seguiu essa regra, seguiu esse rito aqui. Ele foi apresentado. Jesus teve uma formação profissional. Jesus teve uma formação religiosa. Jesus teve muitas outras educações que ele se formou. Nós temos que entender, irmãos, nós temos que entender uma coisa. Nós, como pai, temos a obrigação de ensinarmos os nossos filhos na forma como eles devem andar. Irmãos, a Bíblia, e eu tenho dito isso, eu tenho falado isso nessa live, a Bíblia é importante que você ensine o seu filho a ler Bíblia. Ah, pastor, é difícil, ele não lê. Irmãos, pegue um dia, diga a ele, fala assim, todos os dias você vai ler um versículo. Irmãos, eles fazem tantas coisas durante os dias, irmãos. Eles ficam na televisão, eles ficam na internet, eles vão pra rua brincar, ou ficam em casa brincando. Irmãos, o dia são 24 horas durante o dia. Será que você não consegue pegar o seu filho, sentar com ele 5 minutinhos que seja e falar, filho, você vai ler um versículo bíblico, separa lá, lê os evangelhos que são mais interessantes, os evangelhos são mais interessantes. Pega o evangelho e fala assim, você vai ler todos os evangelhos, bota ele para sentar lá, todo dia você vai ler 2, 3 versículos. Não faça com que ele leia a Bíblia toda de uma vez, não faça com que ele leia tudo, porque ele vai se cansar, vai se fadigar e não vai querer fazer. Então faça com que ele leia devagar, faça com que ele leia devagarzinho, que ele tenha prazer, absorva prazer. Isso, irmãos, é responsabilidade sua, de fazer o seu filho ter prazer nas leis do Senhor. Se eu obrigá-lo a fazer isso aqui, a uma forma que isso seja pesado a ele, realmente vai ser enfadonho, não vai gostar. Mas se você dizer, vamos ler a Bíblia, filho, vem cá, senta aqui. E eu como pai, você como pai, nós temos que verdadeiramente ensinar, obrigar. Irmãos, quando eu falo obrigar, a gente tem que ter um bom senso, a gente tem que ter estratégia, a gente tem que ter jogo de cintura. Irmãos, nós queremos que os nossos filhos arrumem as vossas camas, não é? Levanta de manhã e arruma a cama, filho. A gente faz, obriga. 1 hora isso vira mecânico. Quando a gente chegar no quarto da porta, a gente olhar para a cama, ele já vai entender que tem que ser feito. É a mesma coisa, leia a Bíblia. Lê a Bíblia, lê a Bíblia. Quando ele olhar para você, ele vai dizer, vou ter que ler a Bíblia. Ele já vai voltar lá e vai ler. Isso vai virar prazeroso. Irmãos, alguns dos nossos filhos vão ter tanto prazer que vão acabar lendo a Bíblia inteira sem nem perceber que leram a Bíblia. Você entende? Então assim, Jesus teve esse ensinamento.
E o que Jesus me ensina? Me ensina que eu como pai, você como mãe, como pai, tem que ensinar os seus filhos a usar dessa mesma regra. A Bíblia tem que ser algo prazeroso. As coisas de Deus tem que ser algo prazeroso. Por quê? O mundo aí já está levando os nossos jovens a outros prazeres. Eles têm outros prazeres, eles têm outras coisas a fazer, coisas mais interessantes. Os amigos da escola, irmãos, nossos filhos estão cercados de pessoas que não são cristãs. Amigos da escola, amigos de rua, vamos fazer aquilo, vamos sair aqui. Então eles acabam sendo tão bombardeados e dentro de casa, o que ele recebe? Qual é o prazer que o teu filho tem de estar dentro da sua casa com você? Entenda, irmãos, nós temos que entender. Jesus nos ensinou justamente isso. Jesus nos trouxe essa perspectiva de que nós deveríamos ensinar o caminho em que ele deva andar. E a Bíblia me fala isso. Ensina o menino no caminho que deve andar, para quando crescer, não se desvie dele. Eu quero abrir um parênteses. Isso não é uma promessa, irmãos. A Bíblia não está prometendo. Ó, se você ensinar o seu filho, ele nunca vai desviar. Irmãos, não é verdade. Só que se você ensinar o caminho, a responsabilidade sua saiu, você ensinou. Irmãos, não é ensinar em pressão, não é ensinar em opressão, não é ensinar embaixo de jugo, não. É ensinar em amor. Essa palavra é amor, ela cura, filho, ela restaura, ela tem poder de transformar a vida do homem. Lê aí para você ver. E vai, irmão, crie no seu filho um interesse pela palavra. À medida que a gente cria, eles vão interessar. Irmão, se você pega uma coisa que você não gosta, você começa a usar, daqui a pouco você vai começar a gostar. A gente fala muito isso com alimentação. Exemplo, seu filho não gosta de determinada coisa e você quer que ele coma. Mas você vai começando a forçar, né? Vai comer. Ele vai comendo. Quando ele for crescendo, isso, linhas gerais, tá, irmãos? Existem exceções, claro. Um determinado ele vai começar a comer, ele vai achar aquilo normal. Vai fazer parte do hábito dele aquilo. Por quê? Porque ele se habituou àquilo. Agora, irmão, se você não coloca seu filho para ler a Bíblia, se você não coloca seu filho para orar, se você não coloca seu filho para cantar, se você não leva seu filho à igreja, irmãos, como é que você quer que seu filho crie algum hábito? E outra coisa, irmãos, não adianta forçar o meu filho a ler a Bíblia se eu não leio a Bíblia. Ele tem que ver em mim alguma coisa. Ah, meu pai me manda ler, mas ele nunca lê. Meu pai me manda orar, mas ele nunca ora. Meu pai me manda ir à igreja, mas ele não quer ir à igreja. Irmãos, o nosso exemplo, e aí o nosso exemplo pessoal, vale muito mais do que a nossa palavra. Entenda, irmãos, entenda. O tema dessa lição é relacionamento do cristão, Deus e a família, tá bom? Esse é o tema da lição desse dia de hoje, lição de número 13, tá joia? Então, o relacionamento com Jesus e seus discípulos. Só voltando um pouquinho, Maria ensinou tudo isso a Jesus. Jesus se relacionou muito bem com Maria e com José e com seus irmãos. Havia um relacionamento muito bom. Eles iam ao templo todos os anos. Então Jesus tinha esse caminho. Todo ano a família se reunia e ia para o templo. Isso era uma regra dos judeus. Todo judeu ia ao templo algumas vezes por ano. E aí, só para dar uma leitura para você, quando Jesus passava no tanque de Siloé, que ele sempre passava, vocês lembram aquele homem que estava há 38 anos ali no poço esperando a água se movimentar? Irmãos, só um fator histórico, Jesus passava todo ano vendo aquele homem. Jesus passava todo ano vendo aquele homem. Jesus de criança a adulto viu o mesmo homem 38 anos sentado ali. Por que Jesus curou só ele? Porque todo ano Jesus passava ali e via aquele homem. Então Jesus se compadeceu daquele homem que estava ali há 38 anos. Fato histórico só para deixar marcado aqui na nossa mente, tá bom? Então Jesus teve um bom relacionamento com seus pais, Maria e José. Jesus teve um bom relacionamento com seus irmãos. A Bíblia, como eu disse aqui, não relata detalhes, mas nós sabemos que o relacionamento de Jesus foi sim importante e um relacionamento muito saudável. Ele teve um relacionamento saudável, né? O relacionamento de Jesus com seus discípulos, e eu vou ler novamente a revista aqui, tá? O fato das pessoas terem sido filhos de Maria e José não implicou automaticamente que tenha um relacionamento harmonioso com Jesus,
como o Filho de Deus, mesmo tendo convivido tão de perto. Porém, quando as pessoas ouviam a palavra de Jesus, obedeciam e criam nele como o Messias prometido. Sendo assim, seus discípulos eram considerados por ele como sua família. Deus também usa o aspecto estreito e íntimo de relacionamento familiar como ilustração do seu plano de reunir o povo identificado como família de Deus. Olha que legal. Jesus ele vivia tanto com os seus discípulos que ele os considerava como irmãos. Isso acontece na nossa vida cotidiana, irmãos. Quem de nós não tem um amigo, alguém próximo, que talvez não é família, mas a gente vive tanto com essa pessoa que a gente o tem como irmão? E a Bíblia me fala, em Provérbios, existe amigos que são mais chegados do que irmãos. Talvez, irmãos, você tem algum irmão que mora longe, em outro estado, que mora em lugares distantes de você, que você não o vê com frequência, mas tem amigo que você o vê com frequência, aquela pessoa que você está com ela todos os dias, fala com ela, conversa com ela, você tem muito mais intimidade com ela do que com seu irmão. Então, aqui de verdade, o relacionamento com Jesus e seus discípulos era um relacionamento de irmandade, ele tinha os discípulos como irmãos. E aqui a gente está falando, irmãos, de Jesus como homem, né? Eles o reconheciam como Deus pela sabedoria que ele os trouxe. Então eles sabiam que Jesus era diferente, Jesus era o Filho de Deus, era um camarada separado, porém eles entendiam essa relação. Mas Jesus os tratava, os discipulava. Jesus verdadeiramente tinha essa preocupação de que eles deveriam andar com ele não com ar amedrontoso, não com ar de medo, não com ar de superioridade. Não, Jesus é superior a não. Jesus queria que eles andassem com ar de amizade, com ar de amor. Estou junto porque gosto de estar junto. Era essa a ideia que Jesus. Então nós entendemos, irmãos, que dependendo dos níveis de relacionamento de Jesus que ele teve, todos eles ajudaram no seu ministério terreno. Jesus foi o exemplo, ele instruiu os seus discípulos, ele instruiu. Então tudo isso engrandeceu o ministério terreno de Jesus, né? O tópico 2 da lição nos traz o cristão e a sua família. E aí a gente entra na atualidade, algo muito atual para nós. Então preste atenção, eu vou fazer uma leitura rápida aqui, mas preste atenção aí. Importante que o relacionamento do cristão com a família seja considerado levado em conta a realidade que vivemos. Nem sempre tão harmoniosa como o plano original, esse é o desejo de Deus. E as orientações contidas na palavra de Deus. É o que a gente está dizendo. Deus espera que eu e você tenha um relacionamento saudável. Né? Que os nossos relacionamentos estejam direcionados ou embasados na palavra de Deus. Entenda isso, meu irmão. A importância da coerência. O termo coerência indica coesão, harmonia. O cristão é chamado a viver coerente, conduta de harmonia com os princípios bíblicos nos quais cremos e anunciamos. O próprio Cristo censurou os escribas e fariseus pela falta de coerência. A Bíblia alerta sobre a relevância de governar a própria casa, exercer a piedade para com sua própria família, o que aquele que não cuida da sua família negou a fé. Entre muitas outras instruções, é preciso refletir sobre o nosso viver dentro de casa. Irmãos, isso é importantíssimo. Termos coerência, termos bom senso, cedermos, ouvirmos, saber ouvir, isso é importantíssimo, irmãos. Numa relação familiar, uma relação cristã, é uma relação que ouve, é uma relação que sabe ouvir, é uma relação que está disposta a ouvir. Irmãos, tem um ditado popular que diz: quantos ouvidos você tem? 2. Quantas bocas? 1. Então nós devemos ouvir 2 vezes mais do que falamos. Isso às vezes não é verdade, a gente quer falar mais do que ouve, às vezes, irmãos, nós estamos num relacionamento entre marido e mulher, às vezes nós não queremos ouvir a opinião do outro, às vezes nós queremos colocar a nossa opinião do nosso jeito, às vezes nós achamos que o nosso jeito é o mais correto, é o mais coerente, mas nós temos que aprender, e a Bíblia me ensina que nós temos que aprender a ouvir um pouco mais. Nós temos que aprender a dar atenção um pouco mais. Nós temos que aprender a ceder às vezes um pouco mais, termos coerência. Irmãos, para evitarmos o infortúnio, para evitarmos uma briga, às vezes nós temos que engolir o sapo. Eu tenho muito essa linguagem. Às vezes,
para não ter briga, às vezes para não ter algo muito maior, engole o sapo, deixa para lá, releva, porque se nós formos levar tudo a fogo e ferro, se nós formos colocar nossa opinião na mesa e bater na mesa e brigar e espernear, irmãos, a gente vive um relacionamento conturbado o tempo todo. Sabe por quê? Nós estamos falando de duas pessoas que têm, e aqui eu estou falando de marido e mulher, duas pessoas que têm opiniões diferentes, têm cabeça diferente, muitas vezes vão conflitar, irmãos, vão conflitar. Não adianta dizer, não, porque às vezes você tem uma opinião, a pessoa tem outra opinião, as duas opiniões divergem. E o que você faz? Às vezes você cede, às vezes você bate, às vezes... Mas, irmãos, é bom senso, é coerência. E aí, como diz a palavra, é coerção. Tá bom, eu concordo com isso, mas eu quero assim. Eu concordo com assim, eu quero assim. A gente tem que ter. Esse relacionamento é importante. Isso serve também para com os filhos, irmãos. Nós temos que entender que nós somos pai, nós somos autoridades constituídas por Deus na terra, e eles têm que entender isso. Mas nós temos que ter coerência, irmãos. Temos que ter coerência do ponto de vista de que nós vivemos numa outra geração, eles estão numa geração diferente. Nós vivemos de um outro jugo, que hoje o jugo é diferente. Então nós temos que ter essa coerência. Eu não posso colocar um fardo nas costas de um adolescente, de uma criança, de um adolescente, de um jovem, que é um fardo que eu carreguei. Não, eu passei por isso, você também vai passar. Eu sofri, você também vai sofrer. Irmãos, em nome de Jesus, repreenda isso. Isso não é legal. Cada um vive o seu momento. Claro, irmãos, eu foco, sem esquecer qual é o direcionamento, a palavra de Deus. Se nós somos direcionados pela palavra de Deus, irmãos, nós vamos ter bom senso, nós vamos ser coerentes, nós vamos ajudar, nós vamos ser auxiliadores, nossos filhos vão ser honrados e nos respeitar. Nós temos que ter isso em mente. Nós temos que ter isso em mente, irmãos. Nós temos que ter isso em mente. Coerência. Eu te peço, irmãos, tenha coerência. Se alguma coisa está fora da curva onde você quer, ore a Deus, peça a Ele sabedoria, peça a Ele estratégia, e Ele vos dará estratégia, sabedoria para lidar com tudo que está na sua vida. Irmãos, Deus não disse para nós orarmos só por alguns pontos, Ele disse para orar por tudo, por qualquer coisa. Então, irmãos, nós temos alguém que pode nos ajudar em tudo. Então, em nome do Senhor Jesus, meu amado, em nome de Jesus, utilize isso. Se utilize desse recurso em nome de Jesus. Se utilize desse recurso, tá bom? Quando a família não se converte, nem sempre a realidade consiste em todos os membros da sua família servindo ao Senhor. O cristão também é chamado a perseverar na fé em Cristo e nos testemunhos perante seus familiares por intermédio da sua conduta dentro do lar e no convívio das diversas ocasiões. Há textos bíblicos que indicam esta possibilidade. Aí tem aqui Coríntios, Pedro. Lembrando-nos no exposto do tópico 1, acerca da experiência de Jesus enquanto na terra. Ele não desanimou e continuou vivendo segundo o plano de Deus. Mais tarde, segundo a tradição, pelo menos 2 dos seus irmãos passaram a segui-lo, Tiago e Judas, os quais se tornaram influentes na igreja primitiva. Irmãos, isso é de suma importância. Irmãos, preste atenção. Você que é cristão, mas seu pai não é, sua mãe não é. Você que é cristão, mas seu marido não é, seus filhos não são. Você que é cristão, mas sua esposa não é, seus filhos não são. Irmãos, continue mantendo o seu padrão. Continue mantendo, irmãos, a sua forma de viver como cristão. Porque, mas eu estou dentro de casa, eu tenho meu marido é assim, eu tenho meu filho é assim. Irmãos, você tem que viver como um cristão. O seu exemplo, às vezes, vai evangelizar muito mais do que a tua palavra. Não adianta, minha irmã, meu irmão, você ficar cantando, lendo a Bíblia, orando, fazendo todo o discurso religioso, mas as suas atitudes não são atitudes de cristão. Jesus olha isso como os fariseus. Os fariseus, irmãos, quando eles estavam jejuando, eles iam para a rua, vestiam sacos de pano e saíam para a rua dizendo que estavam jejuando. Estou jejuando, sou santo, busco a santidade. Irmãos, mas na verdade não praticavam aquilo dentro do coração, não era verdade. E Jesus disse, olha, aquele que quer buscar alguma coisa, busca em Deus, porque os fariseus, eles já receberam a sua glória, o reconhecimento dos homens. Então, irmãos, o que é isso? Não adianta nós vestirmos uma roupa de cristão dentro da nossa casa e, na verdade, não sermos aquilo. Na hora de falar, usar palavras torpes, palavrões, gritando, histeria, olha, aquela situação. Não, irmãos, é um padrão cristão.
Irmão, não estou dizendo que é fácil, não. Porque muitas das vezes nós também perdemos a paciência, ficamos nervosos. Ainda mais quando o seu marido, seus filhos não são cristãos. Às vezes você perde, fica nervoso. Mas irmãos, a tua atitude pode trazer ele para Cristo. E aí eu olho o exemplo de Jesus, a atitude de Jesus, como Jesus lidava, como Jesus fazia. Muitos não seguiam, mas em determinado momento eles começaram a perceber que eram importantes e foram a seguir a Jesus. Então entenda uma coisa, meu irmão, a sua atitude no seu relacionamento pode trazer as pessoas para Cristo. A minha atitude pode trazer as pessoas para Cristo. Alguém pode dizer assim, mas essa mulher, esse homem está diferente. O que é? É Cristo que está me transformando. Então, se você tem alguma dificuldade de relacionamento com o seu marido, sua esposa, seus filhos que não são cristãos, mude a sua atitude para alcançá-los. Eu queria tanto que eles fossem para a igreja, mas se você forçar, eles não vão. Por isso, mude a sua atitude. Seja cristã, pense como Cristo, haja como Cristo, viva como Cristo, e você vai ver que Cristo vai salvar a tua família, que Cristo vai entrar no seu lar e vai trazer a sua família para dentro dele, para próximo dele, mas você é o referencial. Não adianta, meu irmão, não adianta você querer trazer as pessoas, mas se a sua referência não é uma referência boa, não adianta. Então, em nome do Senhor Jesus, seja um referencial, seja diferente, mostra diferença, seja diferente em nome do Senhor Jesus. Porque se a sua família não é convertida, não tem Cristo, mas através de você eles podem alcançar a salvação. Você é um instrumento de Deus para trazê-los a Cristo. Então, seja o instrumento. Ou, e aí eu vou falar isso para todo mundo, ou nós somos um instrumento de reputar as pessoas de Cristo. As pessoas olham para nós e falam, meu Deus, se ser cristão é ser igual a essa pessoa, eu não quero ser. Se ser crente ser assim, eu não quero ser. Nossa, essa pessoa... Então, você tem que tomar essa leitura. O que é importante? Nós somos embaixadores de Cristo. Nós representamos Cristo na terra, irmãos. Como Cristo... E aí a minha pergunta para você é a seguinte. Como você representa Cristo? Como as pessoas olham você e veem Cristo em você? Será que você verdadeiramente representa bem Cristo? Se pergunte e se responda também, né? Vamos lá. Casamento, instituição divina para a vida na terra. Vou continuar lendo a revista aqui, tá? O próprio Senhor Jesus afirmou que na futura vida ressurreta, no mundo vindouro, não haveria casamento. O casamento deve ser também um instrumento de contribuir na vida de santificação dos discípulos de Cristo neste mundo. Importante também lembrarmos que nem todos os discípulos de Cristo irá se casar. Aos que permanecem solteiros, portanto, o fato de uma pessoa permanecer solteira não é problema em si mesmo, assim como casar-se não significa que automaticamente os casados estão isentos de tentações e dificuldades. O relacionamento com Deus é que faz a diferença em todos nesta terra e no mundo vindouro. Irmãos, entenda, casamento foi algo instituído por Deus. Deus quis que o homem se casasse. Quando a gente olha aí, voltando lá no Éden, a gente vê Adão sozinho, percebendo que cada animal tinha o seu par. E Adão com certeza começou a pensar, peraí, cada um tem seu par, por que será que eu estou só? Por que será que não tem ninguém como eu? Deus se preocupou com isso e fez Eva. Enfim, ali Deus instituiu que o homem poderia se casar, ou até deveria. Num determinado momento a vida se seguiu, muitos homens de Deus não se casaram, muitos exemplos bíblicos não se casaram, pessoas não se casaram, não se deram ao casamento. Algumas religiões hoje não dão a prerrogativa do casamento, né? Você tem que não casar. Mas a nossa igreja, nós evangélicos, entendemos que o casamento é benéfico para a vida do homem. O casamento é bom, formar uma família é importante, ter uma família é importante. E eu quero aqui embasamento bíblico, pensar o que a Bíblia está dizendo sobre família. Irmãos, família é um homem, uma mulher e sua prole. Isso é família do que a Bíblia me ensina, tá bom? Qualquer outra coisa foge à regra de família. Nós temos que deixar claro isso. Nós não somos preconceituosos, não temos preconceito com nada, com ninguém. Porém, eu estou dizendo o que a Bíblia me ensina. Tá ok? Então Deus espera que eu e você tenha uma instituição casamento bem abençoada. E aí diz assim, não é porque você casou que você não vai ter tentação. Ou não é porque você casou que você é melhor do que os solteiros. Jesus não está querendo dizer isso, a relação não tem nada a ver com isso. Casamento é uma opção, você tem a opção de casar.
Mas case pelos motivos certos. Case pela direção certa. E aqui vai um conselho meu aos solteiros que talvez vão assistir esse vídeo. Não case por motivação boba. Ah, porque ela é bonita, porque ele é bonito, porque ele tem dinheiro, porque ela tem dinheiro, porque ele tem carro, porque ele tem isso, porque ele é assim, porque ele é cantor, porque é filha do pastor, porque é filha do pastor. Não case por essas motivações. Se você casar pela motivação errada, você vai sofrer muito no seu casamento. O seu casamento vai passar por muitos sofrimentos. Então, assim, case por motivações verdadeiras. O primeiro motivo, a primeira razão do casamento, qual é? O foco é Cristo. Se ele tem Cristo, pensa em Cristo, vive Cristo, essa é a pessoa certa. Se ela tem Cristo, vive Cristo, ela é a pessoa certa. Entenda, a motivação não pode ser diferente. Se a motivação for diferente, vai te dar dor de cabeça no futuro. Pense bem isso. Pense bem isso. E nós que já somos casados, temos que entender, o casamento veio para quê? Para que Deus nos abençoasse, para que fôssemos abençoados, para que tivéssemos uma família e assim fôssemos abençoados. Se você que é casado, vive uma relação de casamento, entenda, casamento tem que estar debaixo da direção de Deus. É oração, é jejum, é leitura bíblica. Porque, irmãos, viver uma vida de casado não é fácil. Os irmãos sabem que não é fácil. Mas se nós colocarmos o nosso casamento nas mãos de Deus, com certeza nós seremos abençoados. Tá bom? Você será abençoado. Entenda, o casamento é bênção. Casamento é coisa boa, é bênção, é maravilha. Casar com a pessoa certa é melhor ainda, é maravilhoso. Você acertar, fantástico. Não entenda, irmãos, que Deus vai preparar alguém para você. Dizer assim, ah, Deus preparou alguém para mim. Olha, Deus preparou. Irmãos, a escolha é tua. Sabe por quê? Se Deus tivesse preparado o casamento certinho, o que acontece? Não existiria brigas, não existiria contenda. Por quê? Se você acha que Deus faz alguma coisa errada, você acha que Deus faz alguma coisa torta? Não, Deus faz tudo correto, perfeito, irmãos. A escolha é sua, o livre-arbítrio é seu. Por que você vai na frente do altar pedir a bênção para o pastor? Ou por que você vai fazer isso? Para dizer assim, Deus, eu escolhi a Maria e com ela que eu quero me casar. Deus, eu escolhi o José e é com ele que eu quero me casar. Então você vai lá pedir a bênção de Deus na sua escolha. Entenda bem isso, irmãos. A escolha é tua. Ninguém escolheu por você. E se alguém escolheu por você, ore, pense, respire para de fato tomar essa decisão de casar. Porque casamento é uma coisa muito séria. E Deus espera que ele esteja dentro desse casamento para seguir esse casamento de uma forma tranquila. Dificuldades, barreiras, provas, tentações vão ter inúmeras. Muitas. Talvez até mais do que os jovens. Né? Ah, o jovem, não, isso não é possível. É possível sim. As tentações são, talvez, eu não vou dizer maior, porque cada um tem seu nível de maioridade, né, nessa questão de tentação. Mas as tentações são muitas. O diabo não brinca, ele não está brincando, ele está 24 horas querendo destruir as nossas vidas, tá bom? Então entenda, casamento é bom e Deus deixou para nós. Então usufrua desse casamento, usufrua daquilo que Deus deixou para cada um de nós. Aproveite, é uma instituição que Deus deixou para nós. O amor de Deus, né? Vamos lá, estamos chegando na reta final já. O amor de Deus. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Foi a pergunta de um escriba para Jesus. Ou seja, principalmente a importância, primeiro de todos, é imprescindível ter sempre em mente a resposta de Jesus. É imprescindível ter a resposta de Jesus. Ouve Deus, é a única o Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, amarás ao teu próximo como a si mesmo. Jesus citou o segundo, mesmo não fazendo parte da pergunta. Há uma íntima relação entre o amor de Deus e o amor ao próximo. Irmãos, nós falamos muito isso na igreja há pouco tempo. A Bíblia me ensina que em tudo tem que haver o amor de Deus. Então, se você vive uma vida cristã, se você vive uma vida em Cristo, você tem que entender, irmãos, tem que ter o amor de Deus na sua vida. O amor de Deus o que é? Olhar as pessoas e amar como Deus ama. Olhar as pessoas e entender como Deus vê essas pessoas.
É uma situação difícil? É porque você tem a sua visão, você tem a sua ótica, você tem a sua linha de raciocínio, você tem a sua experiência que do passado veio até os dias de hoje. Então, muitas situações você olha com o seu olhar. Mas Deus espera que eu olhe o próximo como olha a mim mesmo. Que eu ame o meu próximo com a mesma. Porque a palavra me diz, se eu digo que amo a Deus e não amo o meu próximo, eu estou mentindo, porque eu não estou amando a Deus. A primícia de Deus é amar o meu próximo como a mim mesmo. Então entenda, é importante, o amor de Deus tem que estar aí no teu coração, na sua vida, na sua mente. Isso é parte, é princípio da fé cristã. Eu não posso viver a fé cristã, eu não posso viver uma vida em Cristo sem ter o amor de Deus na minha vida. O amor, a compaixão, irmãos, a compaixão, a temperança, a longanimidade, irmãos, de olhar o próximo e ter piedade dele, saber que as pessoas erram, sim, todos nós erramos, a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, irmãos, todo mundo peca, todo mundo erra, não existe super-homem, não existe super-mulher, não existe ninguém perfeito, irmãos, todos nós somos pecadores, por isso nós temos que ter misericórdia, exercer de misericórdia, exercer de temperança, exercer de longanimidade, para ajudar o próximo, não queira ser o super santo. Eu não peco, eu não erro, eu não faço. Irmãos, ninguém faz isso. A Bíblia diz que aquele que diz que não peca já pecou porque mentiu. Então assim, todos nós pecamos. O pecado às vezes está diante de nossos olhos, né? Entenda, por isso nós temos que agir com misericórdia. A misericórdia de Deus tem que estar dentro de nós. E como nós alcançamos? Tendo o amor de Deus, entendendo o amor de Deus. Afinal de contas, quando nós olhamos Jesus falando do Pai Nosso, olha, perdoa as minhas dívidas como eu perdoo os meus devedores. Então assim, como é que você quer que Deus te perdoe se você não consegue perdoar e viver em comunhão com o seu irmão? Entenda, o amor de Deus é importantíssimo para essa relação, tá bom? Discípulos de Cristo, dissensão e aborrecer. Parece contraditório. Após ler e estudarmos sobre a relevância da família, nos deparamos com dois textos do Evangelho de Lucas, onde encontramos duas expressões fortes, dissensão e aborrecer. Dentro de um contexto familiar, conectados ao resultado do relacionamento com o Senhor Jesus, são termos que indicam desunião, né? Opinião de conduta, amar menos, né? Ou seja, nenhum laço terreno deve diminuir nossa lealdade a Cristo. Porém, o Senhor, que exige dedicação completa a Ele, promete contínuo sustento, cuidado e proteção. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado. O nosso amor tem que ser de Cristo. O centro do nosso coração tem que ser de Cristo. Nós devemos ter Cristo como centro principal do nosso amor. No coração, na tua mente, quem é que você mais ama? É o teu marido, é a tua esposa, é o teu filho, é Deus? O que tem de mais amor aí dentro? Deus não troca, Deus não faz, Deus não negocia a glória dele com ninguém. O amor dele tem que ser principal. Amar a Deus acima de todas as coisas, isso é importantíssimo. E quando diz aqui de dissolução, de aborrecer, por quê? Nos relacionamentos acontecem isso, irmãos. E aí nós estamos falando ao longo desse vídeo. Acontece, é difícil. Não tem como você não se aborrecer com alguma coisa, como se chatear, como se magoar com alguma coisa. Mas a Bíblia me ensina que em todas essas coisas, Deus é quem me sustenta. Jesus, o Espírito Santo é quem me sustenta. Então nós somos sustentados pelo Espírito Santo de Deus para vivermos uma vida diferenciada em Cristo. Se você for pegar Cristo e olhar a trajetória dele, que é curta com relação ao ministério, irmãos, Jesus sofreu diversos aborrecimentos, diversas coisas que poderiam entristecer, mas em nenhum momento ele parou, ele continuou. Por isso, irmãos, eu quero dizer para você, não importa qual seja o aborrecimento, a chateação, a mágoa, irmãos, se liberte desse peso, tire isso das suas costas e continue seguindo a Cristo, porque é nele que está o objetivo das nossas vidas. Entenda isso. Dificuldades vai ter? Sempre. Porém, Cristo quer que nós continuemos. Em Provérbios diz que a vereda do homem é como a luz da aurora. Vai brilhando, 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 até se tornar dia perfeito. O que é isso? Dificuldades, provações, tentações, barreiras, aborrecimento, chateação, mágoa. Mas tudo isso vamos nos superar, amadurecer, crescer para sermos pessoas melhores.
Jesus espera que eu e você seja melhor em tudo, não só em pequenas coisas, em tudo. Aborrecimento. E aí eu olho o que Paulo escreve, né? Passei fome, passei dificuldade, tive sede, fui açoitado, batido, mas em todas essas coisas é o Senhor que me suportou, o Senhor que me sustentou, né? Em todas essas coisas o Senhor é quem me fortaleceu. Então, irmãos, em todas as dificuldades quem vai te fortalecer é Cristo. Esteja nele, com ele, tá bom? Expresso na referência, no referencial adotado. Jesus é referencial na vida do cristão, como indica em Efésios. Interessante notarmos o resultado de uma vida cheia do Espírito. Comunicação, culto e conduta. Temos a tendência de isolar o versículo 22, 23, porém todos estão expressos como é a vida de uma pessoa comprometida com o relacionamento com Deus. Assim como Efésios 6, 1 ao 9, nesse texto, a expressão da ideia bem significativa, como uma contínua consideração por parte dos discípulos de Cristo. Sujeitação, amor, entrega, cuidado, sustento, respeito, sacrifício, obediência, honra, instrução. Entenda isso, irmãos, é importante. Sujeição a Cristo, amor a Ele, entrega a Ele, o cuidado a Ele. O sustento vem dele, o respeito a ele, o sacrifício por ele, a obediência, a honra, a instrução dele. Entenda, irmãos, em todas essas coisas, em tudo isso que nós estamos falando aqui, é Cristo quem está no controle, é dele, é para ele, é só ele. Ele quer que nós vivamos uma vida de relacionamento em família, com ele como centro da família, com ele como auge da família. Ensina o teu filho que Cristo é o principal objetivo da família, que o nosso amor, a dedicação, a honra tem que ser a ele, irmãos. O nosso nível de relacionamento com Cristo tem que ser altíssimo, em alto padrão. Entenda. Quando nós entendemos isso, irmãos, nós vamos conseguir chegar no auge, tá bom? Eu quero ler a conclusão, que o Espírito Santo nos ajude a priorizarmos o relacionamento com Deus e refletirmos isso em nosso relacionamento familiar por intermédio da nossa conduta, testemunho e constante busca em promovermos um ambiente saudável e harmonioso para a glória de Deus. Irmão, se você vive uma vida harmoniosa, é para a glória de Deus. É Deus quem está no controle, é Deus quem faz. Continue assim, irmãos, confiando em Deus, que o seu relacionamento, que a sua vida, que a sua integridade esteja em Deus, que Deus seja o foco, que Deus seja o principal, o único, o exclusivo sobre a tua vida. E verdadeiramente, irmãos, Deus fará milagre na tua casa. Amém? Eu quero verdadeiramente agradecer a você que esteve comigo, a você que me ouviu, a você que teve a paciência de me ouvir. Muito obrigado. Lição de número 13, relacionamento do cristão, Deus e família. Que Deus abençoe a tua vida de uma maneira poderosa. Muito obrigado pela paciência de me ouvir, a paciência de estar aqui comigo. Deus abençoe a tua vida. Que Deus nos capacite, que Deus nos encha, que Deus nos dê graça e que nós possamos alcançar de Deus o que é melhor, o que é maior. Amém? Eu vou fazer uma oração em agradecimento, uma oração para encerrar esse momento, tá bom? Minha irmã, meu irmão, quero agradecer a irmã Cida aí que está sempre conosco, nossa mãe Donê, o Eudo, a Iara, muitos outros irmãos, Aloísio, Elias Medeiros. Deus abençoe a Daniele, todos os irmãos que estiveram conosco aí, curtindo, dando um ok. Deus abençoe poderosamente a sua vida, tá bom? Eu vou orar nesse momento, agradecendo a Deus por esse momento e abençoando a sua vida também por ter me acompanhado, por estar comigo nessa pequena hora, tá bom? Deus abençoe. A Nena Silva também, obrigado, irmã Nena. Deus abençoe, obrigado pela sua presença aqui. É um prazer te receber aqui, tá bom? Vamos orar nesse momento. Fecha o teu olho aí onde você estiver. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento que estivemos na tua palavra. Podemos dizer que esse foi um devocional nesta manhã. Senhor, falamos sobre relacionamento. Falamos sobre a tua presença no relacionamento. Tentamos entender como foi o seu relacionamento com a sua família, Jesus.
Mas em nome de Jesus, nesse momento, eu quero te pedir, ensina-nos a viver uma vida cristã melhor, ensina-nos a sermos melhor, ensina-nos a ser cristãos melhor, a ser pessoas melhores, a viver melhor. Pai, eu te peço, ajuda, nos sustenta, nos guarda em nome de Jesus, nos livre de todo mal. Abençoa, Senhor, poderosamente a cada irmão, a cada irmã que aqui esteve me acompanhando. Eu quero abençoar esta irmã, esse irmão. Eu quero que a tua bênção entre na casa dele, na vida dele. Receba nesta manhã, meu irmão, minha irmã, a bênção de Deus sobre a tua vida. Seja cheia de Deus, que o Espírito Santo faça morada na tua mente, no teu coração. Que esse domingo seja um domingo de paz, um domingo de alívio, e que em nome de Jesus Deus possa te encher de uma maneira poderosa, Pai. Jesus, abençoa elas em nome de Jesus, abençoa eles em nome de Jesus, Pai. Aproveitando este momento, Pai, nós oramos pela nossa nação, pelo nosso país, pelo mundo. Senhor, que esse maldito vírus vá-se embora, que haja cura, que haja restauração, que haja liberdade, Pai, porque nós não podemos ver o país como está. Senhor, entra com providência em nome do Senhor. A tua igreja te clama, a tua igreja tem estado de joelhos, jejuando por esta nação. Continue abençoando, quebrando todos os laços. Se Satanás outrora tentou de alguma forma desunir a tua igreja, nós mostramos que a igreja somos nós, estamos unidos em Cristo. Pai, neste momento nós queremos te agradecer, neste momento queremos te bendizer. Muito obrigado, Pai, por estarmos na tua presença. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida, e como diz o nosso irmão Aloysio, nosso irmão pastor Francisco, né? Findou-se o tempo do estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam contigo e com tua família, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Fique na paz de Cristo. Muito obrigado pela tua presença comigo. Obrigado por me honrar. Foi uma honra ter você comigo. Muito obrigado. Fique na paz.